Acordou! Oi, gente, tudo bem? Não mexe muita mesa, o pessoal vai ficar com... Vai ficar assim, ó, labirintite. A labirintite vai ficar atacada, entendeu? Terremoto. Estou aqui com... Esteban, eu tô olhando pra cá, eu tenho que parar com Eu isso. fico olhando pra telinha também, mas deveria olhar para a câmera. Eu tenho esse erro brutal na minha vida. Estou de volta neste canal, Cíntia Sabino. Esteban acabou de chegar o quê? Brasileira. Do Japão. Do Japão, passei um mês no Japão, foi muito legal. Ah, eu amei, tá lá no meu Instagram, Esteban pelo mundo, que eu já chego lançando no meu Instagram. Ah, gente, segue ele lá. Tá sempre viajando, sempre dando dica de viagem, que também tem a ver com o canal. Já fez intercâmbio também? Eu fiz 4 intercâmbios já. Eu sou rica! Adoro intercâmbio. Deu pra ver, né? Pra ver que você gosta de Deu pra ver, por isso que eu aprendi também muitas línguas, não foi à toa. Então o vídeo é como aprendi 6 línguas. Ó, mas eu não falei que foi eu, foi ele. Eles aqui aprender. Eu ainda não cheguei lá, ainda não cheguei lá. Mas daqui a pouco chega. Esse inglês aí tá tão afiado que daqui a pouco já vem um alemão. Tem que mudar, né? Ai, gente, alemão é muito difícil. Não é, parecido com inglês até. Senhores. Science. Ciência. Ciência. Naturwissenschaften. Tá, mas antes da gente falar sobre as suas 6 línguas que você aprendeu arrasantes, fala sobre o Japão, como é que é lá a questão do inglês. Eu amei o Japão, mas as pessoas não falam inglês, isso é muito louco. Eu fiquei chocada também. Eu falei pra Cíntia. Eu já escutei alguma coisa sobre isso, mas assim, zero eu não sabia. Zero. E aí as pessoas, elas não falavam nada de inglês e você tinha que ou falar japonês ou fazer muita mímica. O que eu faço? E aí tinha gente que era tão querida, colocava no Google Tradutor que eles queriam falar ou te ajudar, só que às vezes não batia. Porque às vezes tem coisa do Google Tradutor que não faz muito sentido, né? Google Tradutor, né? Mas ajudava, tipo, uma hora você acertava, uma hora dava certo. Você não passava fome? Não passava fome, Você sabia falar se virava. alguma coisa de japonês? Sei, minha filha, aprendi japonês, eu estudei 6 anos de japonês. Ah, é? Você já Eu era contou louco, eu te isso. contei tudo isso já, você não presta atenção. Você fica naquele celular o dia inteiro, sai desse videogame. Mas aí você sabia se comunicar, você sabe se comunicar então? Meu japonês não é fluente. Eu até tirei o certificado de proficiência em japonês quando eu tinha 17 anos. Uma criança nerd? Talvez. Uma criança que sofria bullying na escola? Talvez. Porém, esqueci tudo, né? Aí eu lembrava assim, as coisas básicas. Eu conseguia me locomover, perguntar direção, perguntar coisas, informações e tal. Mas era uma coisa mais básica. Mas eu sentia, sabe o que eu sentia? Fome. Fome. Imensa. Com que frequência? Todo o tempo. Só que aí, eu fui pra lá e comecei a relembrar. Uma coisa legal de língua, quando você aprende uma língua, é que por mais que você fique sem falar e você não pratique, você esqueça, no fundo, parece que o seu subconsciente lembra da língua. Sim. E aí é como se fosse uma coisa meio que, sabe, super gêmeos ativar. Porque na hora que ativa, volta. Vai. Então, por exemplo, eu esquecia várias coisas e falava falava tipo um tupiniquim, assim, sabe? Tipo, querer comprar Palavras camiseta soltas, né? verde, palavras soltas. Aí no final da viagem, depois de um mês, eu tava conseguindo fazer a frase direito, sabe? Por exemplo, eu gostaria de comprar essa camiseta roxa. E aí, isso é bom de viajar. Eu acho que a viagem me ajudou muito também a aprender línguas e manter o idioma. E como você aprendeu alemão? Com um colega de quarto na faculdade, ele me ensinou a falar chinês e eu ensinei a falar italiano. 2 maneiras. Com um software chamado Rosetta Stone. Eu usei esse software todos os dias durante um mês. E depois eu comprei um livro de frases e um dicionário e comecei a ler. Você é fluente em alemão? Eu sou fluente em alemão. Überraschung! Só que... Aquelas, fala Paralelepípedo, sacanagem. Fala uma frase em alemão. Passear. Tá, eu gostaria de comprar uma camisa verde. Ich hätte gerne ein blaues Hemd kaufen. Ele pediu a verde, a amarela, a azul e a branca. Não, era só... Ah, não, você falou verde? Não, falei verde. Ou era azul? Falei verde. Eu falei azul. Tá, não tem então problema. Não tem problema. Não, mas a realidade é assim. O alemão também é engraçado, porque tem várias, por exemplo, Hemd, né? É das Hemd. E aí você tem que variar. O alemão, ele tem o neutro, declinação, né? Tem a declinação e uma coisa que eu não conhecia, que é o neutro. Por exemplo, o inglês não tem. É uma coisa só, não é tem. Já o brasileiro, o português tem 2. O brasileiro tem o A e o O, né? Então tem o feminino e o masculino. E o alemão tem o A, o O e o neutro. É muito vida louca. Se não me engano, o russo tem mais ainda. Russo tem mais ainda, tem não tem? mais, Russo eu não sei nada, não. Eu aprendi a ler russo. Quando eu fui pra Rússia, eu quis aprender a ler o alfabeto. Então quais são as 6 línguas? As 6 línguas: inglês, espanhol, alemão, português intermediário, básico B, francês e japonês. Japonês. Ficou de cara.
lacro. Só que o japonês eu não me considero fluente. Agora tá começando a melhorar, né? Eu fiz os 6 anos de japonês. Aí eu fui morar na Alemanha há 1 ano, eu não falava nada de alemão. Uma coisa que eu fazia, que na época que eu morei na Alemanha não tinha, era o Google Tradutor, né? Aí na época eu ia em casa. Quando eu queria comprar alguma coisa, eu anotava num papel quanto custa. Você tem a caneta verde? Preciso de 1 quilo de arroz. Tudo em alemão. Eu anotava isso e eu fingia que não falava inglês. Olha aí, olha que maluco. Porque na Alemanha todo mundo fala inglês muito bem. É muito fácil de se comunicar em inglês. E aí eu ia no mercado comprar alguma coisa, eu falava assim, preciso de tal coisa em alemão. E aí a pessoa olhava pra mim, eu falava que ela pronuncia horrível, que você tá começando a aprender a língua, você não fala direito. E a pessoa falava assim, English, you speak English though? No English, no English. Pra poder você justamente pra poder forçar o meu alemão. E aí, em 3 meses eu fiquei fluente em alemão, na Alemanha. Assim, mas uma fluência de conseguir me comunicar e de falar. Sim. Aí depois de 1 ano e 3 meses, eu consegui terminar o módulo C, né? É porque tem o A1, A2, B1, B2, C1, C2, enfim. Eu finalizei os módulos depois de 1 ano e 3 meses. Mas eu sempre gostei muito de línguas, porque eu acho que, como eu amo viajar, aprender uma língua pra mim sempre foi a maneira mais fácil de poder assimilar uma nova cultura. Porque nunca é a mesma coisa. Por exemplo, quando você vai pros Estados Unidos e você não fala inglês, é muito diferente quando você vai pra lá falando inglês. Você perde coisas, entende? Você perde muitas coisas. Você perde algumas coisas, não fica no ar assim, entendeu? Exato. Eu entendo. Por isso que eu acho que falar uma nova língua não é uma questão de um capricho. Isso. Uma questão de... só de comunicação. Só de comunicação. É de você absorver o máximo. Totalmente. Então vale muito a pena. Aí outro idioma, o francês. Pra aprender francês, uma dica que eu usei. Eu coloquei o meu celular em francês e comecei a fazer as coisas que eu já fazia em francês. E tentava desvendar em francês. Eu tinha que botar meu celular em francês. Então essa é uma ótima ideia. E outra coisa que eu fazia também, eu colocava um post-it pela minha casa inteira. Minha mãe ficava maluca, coitada. Ela abria a geladeira. Esse post-it. Exato, gente. Coitada, minha mãe abria a geladeira, tava em cima do croissant, o bilhete. Croissant! Aí eu falava assim, calma, mãe! Eu dava nome nas coisas. Nome nas coisas. Que máximo, entendeu? Legal. Então, por exemplo, tudo que aprendi uma palavra nova, eu colocava. Tipo mesa, eu botava aqui na mesa. Eu colocava na mesa. Tipo cadeira, como falar cadeira. Abajur, abajur é francês. Enfim, janela. Eu colocava o nome em tudo. Livro. Fazia tudo isso aí. E aí todo dia eu olhava e sem pensar, é legal porque inconscientemente você começa a assimilar a língua, né? Isso, verdade. E outra coisa também que comecei a fazer, eu comecei a ouvir músicas em francês. Descobri vários artistas legais franceses. Tem vários. A Cintia vai deixar aqui na descrição alguns links pra eu dar um trabalho pra você. Ele vai me passar, vocês estão vendo isso, né? Sabe o que eu adorei? Stromae, vai sobrar pra mim ainda. Stromae é bem legal. Eu gosto de Stromae. Qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Qual é a outra língua? Espanhol. O espanhol. Aí o espanhol eu aprendi aquele portunhol que todo mundo aprende. Né? Todo bom brasileiro manda bem no portunhol. Se você nasceu no Brasil, você aprende 2 idiomas, o português e o portunhol. O portunhol. E aí que eu fiz o quê? Foi meu primeiro... Não, meu segundo intercâmbio. RBD, né? Não, RBD ajudou, RBD ajudou. Tras mi mente viaja donde tu estás. Mi padre grita outra vez. É assim, ó, tipo, eu quero cueca-cuela. Cueca-cuela. Mas eu era desses. E aí, sabe como é que também eu perdi muita vergonha? Pegando táxi na Argentina. Aí eu vou contar a história. Eu, quando eu tinha 17 anos, eu voltei do meu intercâmbio do Canadá. E aí eu comecei a dar aula de inglês. Eu tava terminando o 3º ano e começando a faculdade, naquela fase lá. E eu comecei a dar aula de inglês pra poder ganhar um dinheirinho. Eu falei, quero meu dinheiro, quero comprar minhas coisas. Isso aí, correr atrás, né? Comecei a correr atrás e tal. E aí eu queria muito viajar. E eu precisava de dinheiro pra viajar. E eu queria muito conhecer a Argentina, Buenos Aires. Falei, eu vou fazer um intercâmbio na Argentina. Peguei... Ninguém pensa nessa possibilidade de intercâmbio. Pensa, é um lugar que é barato, legal. é um lugar que não é longe. Sim. Muita gente ainda fala pra mim, eu não quero fazer intercâmbio na Argentina, eu não quero fazer intercâmbio porque eu vou ficar muito longe de casa. Ficar muitos meses longe de casa. Buenos Aires é 2 horas aqui, 2 horas e meia. Voltar, né? Dá pra você ir voltar no mesmo dia ver teu amigo, tua família. Tá tranquilo. E aí foi lá que eu comecei a perder a vergonha e aprender a falar assim. Aí eu ia no táxi, começava a puxar papo com o taxista. Olá, como estás? Donde eres? E casado, família, filhos. Su papá, su mamá, sus hijitos, toda a sua família. Gente, mas tem que ser cara de pau. Cara de pau. Eu acho que pra você aprender idiomas tem que ser muito cara de pau. Eu falava, filhos, ele, que é esse filho? Que é esse filho? É hijos. É hijos. Tá fluente.
quê? E aí você vai aprendendo as palavras. Eu acho isso muito legal, sabia? Sim, massa. E aí com o tempo eu comecei a descobrir palavras, muitos falsos cognatos, né? Que são aquelas palavras que a gente acha. No espanhol, então, tem muito, No espanhol né? tem um monte. Porque é tipo, parecido com português. Exato, tipo aquela coisa, estou embaraçada. Eu ia dar esse exemplo, tirou meu exemplo. A gente pensa muito igual, assim, a gente pensa muito igual. Tipo, estou embaraçado, o que quer dizer o que? Estou grávida. Pregnant. Já falou pregnant e o inglês, como foi na sua vida? Aí o inglês foi um pouco diferente. Porque a minha mãe, ela é professora de inglês, então ela sempre me ensinou inglês desde que eu era criança, desde pequenininho em casa. Óbvio que eu fui alfabetizado, e ela tinha várias turmas, ela me colocava pra assistir as aulas dela. Eu tenho essa vontade também, assim, quando tiver um filho, só falar inglês, assim. Então eu fui alfabetizado em português, óbvio, num colégio. Óbvio não, né? Que eu podia ter ido pro colégio bilíngue, mas não fui. Porém, tinha o inglês do colégio, mas a minha mãe me ensinou desde pequeno. Então quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu já tava falando inglês, assim. E aí quando eu tinha os meus 16 anos, que eu fui fazer meu intercâmbio pro Canadá, eu já era fluente no inglês e eu aprendi... Eu fui aperfeiçoar, porque eu já falava tudo, já entendia tudo, só que eu não sabia os slangs, as gírias, eu não sabia aquele dinamismo, aquela malemolência, você só pega, eu acho que morando mesmo, sabe? É verdade. Você sabe bem disso, né? Quando você fez o intercâmbio, você falou que, eu aprendi muita coisa que eu nunca nem tinha visto na minha vida e que era do dia a dia deles. Exato. Eu acho que o maior exemplo disso é quando eu falo pros meus alunos: Hello, how are you doing? Hey, how you doing? E eles pensam que é o que você tá fazendo. Porque a gente sempre aprende no curso que é How are you? How are you? I'm fine, thank you. Aí tem que responder thank sempre you. assim, né? How are you? I'm fine, thank you. E aí você se surpreende porque você chega nos Estados Unidos, todo mundo fala How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? E aí nem encurta mais, né? How you doing? How are you doing? Aí você fala assim, hã? Oi? E sendo que é uma pergunta simples. Super Que é simples. como pra você. Mas sabe uma pergunta que me confundia quando... Logo quando eu fazia intercâmbio, quando eu cheguei lá, era uma coisa que eu não ouvia muito aqui, que era What do you feel like doing? Ah, tá. Tipo, o que você tá afim de fazer? Era uma coisa também que me Tipo, I confundia don't feel like going to the shopping mall right now. Tipo, eu não tô muito afim de ir pro shopping agora. Exato, eu falava assim, do you feel like dancing? I'm like, feel like dancing. Aí, tipo, sentir. Tem umas coisas mais... Tem umas coisas que você pega mais no dia a dia que eles usam, sabe? Mas aí, foram todas as línguas, né? E português. E o português ainda estou aprendendo, tô matriculado no Kumon de português, na luta, na batalha. O japonês, por sinal, eu fiz Kumon de japonês, acho que eu não falei isso. Não. Eu fiz Kumon, aí eu queria muito aprender japonês, só que minha mãe falou que pra eu aprender japonês eu teria que fazer o Kumon de matemática e de português. Aí eu concluí os dois pra poder fazer japonês. Aí eu sofria, fazia os bloquinhos, tinha que tirar 10 no bloquinho. Certo. E deixei o Japão entrar na minha veia, adoro o Japão. Espero que tenham gostado, foi um bate-papo. Foi legal, né? Foi meio descontraído. Eu gostei, porque foi de boa e a gente conseguiu, né, falar o que a gente tava falando agora na sala de casa. Isso aí. Muito legal. Gostei, velho, gente. Isso. Deixa seu like nesse vídeo, que é muito importante para nós. Olha esse rostinho. Quantos likes esse rostinho de batom vermelho merece? Quantos likes? Quantos milhões de likes? Muitos milhões. Se inscreve no canal também e vai lá no canal do Estevam também, porque daqui a pouco ele já está em outra aventura. Se duvidar, ele já nem tá mais aqui, já sumiu. Tô indo pra Chicago essa semana. Se quer saber coisas dos Estados Unidos, me segue lá no meu canal e no meu Instagram, @Estevam pelo mundo, com dicas em tempo real. Vamos pra Chicago? Vamos eu te cagar em Chicago? Eu fui pra Chicago, eu feijão congelado, tá nevando muito. Tchau, gente. Tchau. Quem deixou? Quem permitiu você a entrar aqui? Meu Deus do céu, é muita abobrinha.